Abel Ferreira reclamaram do calendário do futebol brasileiro, de como os 2 dias de descanso são inaceitáveis e jogadores vão se machucar. O discurso dos técnicos finalmente alcançou o nosso da imprensa, que já aponta para os problemas do calendário há anos e anos, na verdade há décadas. Futebol se transformou em um jogo físico e o domingo quarta domingo não cabe mais. Estão reclamando na Europa, onde jogam 60 vezes por ano, o que dizer do Brasil, onde os times mais bem-sucedidos jogam 80 vezes. Minha solução para o calendário do futebol brasileiro é simples: a inversão do Brasileirão com os estaduais. Começar o ano com o campeonato mais importante e terminar com os menos importantes. Sei que muita gente vai dizer que é mais simples ainda: acabar com os estaduais. Estou radicalmente contra. O futebol brasileiro atravessa um processo de elitização que começou com a adoção dos pontos corridos como fórmula de disputa, o que gerou muito dinheiro para quem está neles. Passou pela ampliação do número de times na Libertadores e pela diminuição dos estaduais. O futebol brasileiro surgiu, cresceu e triunfou sendo estadual. Hoje, ele é nacional. Não adianta chorar as pitangas, isso não vai mudar. Assim como a influência da TV na montagem do calendário tampouco deixará de existir. Minha proposta de calendário, portanto, leva em conta essas realidades: o brasileiro de pontos corridos e 38 rodadas, a Copa do Brasil, a Libertadores, os torneios FIFA Conmebol no meio do ano, as datas FIFA e a permanência dos estaduais. O calendário estará resolvido se ficar da seguinte maneira: Brasileirão início na última semana de janeiro, finalização em setembro. Jogos somente aos fins de semana. Ele para em datas FIFA e aqui estamos falando de somente a do primeiro semestre março. Quando houver competições de seleções no meio do ano, Copa do Mundo, Copa América, o campeonato para. Em anos assim, o brasileiro pode ser esticado até outubro. Se a competição de meio de ano for o Super Mundial de Clubes da FIFA, os times envolvidos terão jogos nos meios de semana no primeiro semestre e o Brasileirão não precisa parar durante do Mundial. Copa do Brasil segue como está, com as fases iniciais sendo disputadas somente nos meios de semana em que não houver Libertadores Sul-Americana. A mudança de calendário permitiria que os clubes da Série A ou envolvidos em Libertadores pudessem participar dela desde o início. Alguém pode argumentar que os jogos da Copa do Brasil no meio de semana gerariam a mesma maratona de domingo quarta domingo que temos hoje. Mas aí eu digo que acontece a mesma coisa na Europa e cabe aos clubes entenderem o que é mais importante: o campeonato de pontos corridos ou a Copa. A janela para poupar atletas em uma competição ou outra está dada. As fases de quartas de final, semifinais e final da Copa do Brasil deveriam ficar para após o término do Brasileiro, ou seja, em outubro e novembro, concorrendo com os estaduais. Novamente, haverá janela para os técnicos e clubes escolherem o que priorizar. Libertadores e Sul-Americana é o calendário Conmebol que já conhecemos, com jogos no meio de semana de abril a junho, mata-mata em agosto, setembro e outubro. Assim, a fase aguda destes torneios irá ser disputada nos meios de semana que alternarão com a reta final do Brasileiro. Vai ter time disputando tudo, vai ter time já fora. É o mesmo cenário das competições europeias da UEFA e ligas domésticas, que se dá entre fevereiro e abril para eles. Estaduais, as federações terão o ano todo para criar calendário, se acharem isso conveniente, para que os clubes que não tenham calendário nacional possam jogar estaduais em uma espécie de classificação para a fase final deles, quando os clubes nacionais se juntariam. A participação dos clubes de séries AC só começaria em setembro, ou seja, estaduais disputados em setembro, outubro, novembro, invadindo até o meio de dezembro. Enquanto houver Brasileiro setembro, os jogos dos estaduais serão disputados apenas nos meios de semana. Quando acabar o Brasileiro, estaduais seriam jogados nos fins de semana e haveria o respeito pelos clubes que estiverem envolvidos nas finais de Copa do Brasil e Libertadores. Assim, novamente, os clubes poderão escolher as prioridades. Se não quiserem jogar domingo, quarta domingo, podem escolher entre brasileiro e estaduais ou entre finais das Copas e estaduais. Detalhe: os estaduais não precisam parar nas datas FIFA do segundo semestre, que são 3 de setembro, outubro e novembro, o que desafia